Boa noite, irmãos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Quem vem a primeira vez, sintam-se acolhidos na nossa casa de oração. Que vocês possam sentir aqui a presença de Jesus, ser sustentado por essa presença, encontrar aqui a serenidade, o equilíbrio, a resposta que veio buscar. E juntos vamos elevar nosso pensamento ao Pai. Agradecemos, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos, como nos ensina o nosso Mestre Jesus, que onde um ou mais estiver, ali Ele estará. Para que possamos abrir nossos corações para sentir a presença do doce e suave Jesus, nos abençoando, nos auxiliando, nos esclarecendo, para que assim nós possamos realizar a nossa reforma íntima. Agradecer, Pai, pela vida, pela família, pelos amigos, pela saúde e pedir a sustentação para as dificuldades que encontraremos certamente ainda no nosso caminho. Que a Sua presença nos fortaleça, que nós nos sentimos acolhidos, auxiliados e amparados pelo Seu amor e pela Sua misericórdia. E alegremente, Pai, queremos louvar o Seu nome, agradecer e pedir que esteja sempre no coração de cada um de nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje a gente está iniciando aí, comecinho de dezembro. E no começo de dezembro começa até nas outras religiões cristãs, no catolicismo e algumas pentecostais, o advento do Cristo. O que significa advento? Advento quer dizer chegada. Então esse mês de dezembro é o mês que nós vamos aí mentalizar, refletir, sentir, renovar com a chegada do nosso Mestre no nosso planeta. E a gente fica pensando assim, nossa, Jesus podia ter vindo de tantas maneiras, podia ter escolhido tantas formas de chegar, mas Ele chegou de uma maneira tão simples, tão humilde, né? Por que será que Ele escolheu chegar dessa maneira? Então a gente vai ler aqui um trechinho, só para a gente ter uma base para a reflexão, e para que a espiritualidade possa nos auxiliar, nos dando aí a intuição de como a gente pode fazer uma reflexão a respeito desse advento do Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não queria infamar, intentou deixá-lo secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe aparece um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito de parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a seu filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara e recebeu sua mulher. Então aqui a gente já vê que no começo do advento, na anunciação, na chegada de Jesus aqui no nosso planeta Terra, ele já se mostrava Filho de Deus. Ele já se mostrava ser uma criatura nascida do amor da divindade maior que é nosso Pai.
Mas a gente fica pensando, se ele é uma divindade, se ele nasceu do Criador, por que ele não veio um rei? Por que ele não veio já com poder, com o exército à sua disposição, sentado no trono, cercado de riquezas? Seria tão mais fácil para ele, né? Tão mais... ele teria tanto mais sucesso assim imediato se assim ele viesse. Por quê? Ele ia ter o poder, ele ia ter aquela posição de mando, de domínio, de tudo que precisaria para que a mensagem dele chegasse e logo fosse aceita por todas aquelas pessoas ali da época. Mas, ao contrário, ele quis nascer humilde, numa família normal, no lugar normal, pobre. Ele quis passar por toda a trajetória humana da sua vida de simplicidade. Tanto que a gente vê lá no começo da história que 3 reis magos, seguindo o sinal do nascimento, né, do rei dos judeus, foram até Herodes perguntar onde que estava o rei, para eles adorarem esse rei, porque eles acharam, como reis que eles eram, que esse rei dos judeus ia nascer no palácio, no lugar de riqueza, de poder. E lá foi falado para eles que não tinha nenhum rei ali. Então eles saíram e foram procurar Jesus. E a estrela mostrou onde Jesus estava. Chegando lá, estava abrigado numa gruta, no meio da simplicidade, né? E ali eles ofereceram, né, os presentes que eles trouxeram, né? E foram intuídos a não voltar para falar para Herodes que tinha encontrado Jesus. Por quê? Porque Herodes já estava ali com planos para perseguir e matar Jesus. Tanto que José tem um sonho e o anjo fala para ele: pega sua mulher e seu filho e foge para o Egito. E ele foge e ele passa um tempo vivendo no Egito, né? Então a gente vê que Jesus tinha todo o poder para nascer com a facilidade de pregar o Evangelho. Mas ele não quis fazer isso. Por quê? Porque o mundo não é, a maioria não é rei, não é rainha, não é rico, não tem poder. A maioria somos humildes pessoas, são pessoas pobres, são pessoas simples. E Jesus quis mostrar para essas pessoas que ele era, assim, aquele que veio para viver entre elas, para mostrar para elas que ele era um rei, sim, mas não um rei que ostenta a sua riqueza, que ostenta o seu poder, mas um rei que prega o amor, que prega a simplicidade, que prega o reino de Deus. Porque quando a gente fala que Jesus é rei, a gente não fala que Jesus é o rei do mundo. A gente fala que Jesus é o rei do reino dos céus. Porque foi essa missão dele, ser o rei que veio trazer para nós, não esse reino transitório aqui da terra, esse reino que a gente tem o poder, que a gente tem o dinheiro, que a gente tem tudo, mas que é tudo perecível, é tudo por um momento só, e um breve momento. Porque a nossa vida aqui na terra, por mais longa que ela seja, que a gente viva 100 e tantos anos, é o máximo que a gente vive, é um breve momento. Mas ele veio pregar o reino dos céus, que é onde as moradas do Pai nos esperam, que é o reino que ele quer que a gente habite, que é um reino que a gente não vai perder, que é um reino que a gente não vai ser corrompido por ele, a gente não vai ser escravizado por ele, a gente não vai ser manipulado por ele. Por quê? Porque lá existe beleza, lá existe amor, lá existe perdão, lá existe a união. A gente fala da espiritualidade, que ela, como morada da casa do Pai, quando a gente está lá, a gente está no meio do amor, em sintonia com o amor, porque lá, por mais mediano que sejam os espíritos que estejam lá, nesse plano maior, que é a espiritualidade, eles já não têm aquilo que a gente tem aqui na Terra. Eles já não são mais conduzidos por esse sentimento que a gente ainda carrega aqui, que é o quê? Orgulho, vaidade, egoísmo, tudo aquilo que a gente ainda
carrega, a gente está tentando modificar dentro da gente. Por quê? Porque o advento aconteceu. Porque o Cristo veio mostrar para nós a possível modificação desse estado ainda de imperfeição que nós carregamos ainda aqui. Por isso ele quis passar aqui na Terra como um ser normal, né? Ele não nasceu já sendo um Cristo cheio de sabedoria, não. Ele foi adquirindo desde a infância, com os cuidados de Maria, de José, com os ensinamentos que ele recebeu até dos profetas antigos. Porque Jesus fala, eu não vim destruir a lei nem os profetas. Eu vim apenas cumprir essa lei. Né? Então a gente tem que ver que ele fez tudo para dar exemplo para nós, para a gente ir conseguindo alcançar esse reino, já que... E a gente faz isso como? Quando a gente começa a ter um pouco de humildade, de enxergar quantas imperfeições a gente ainda carrega. O quanto a gente ainda julga, o quanto a gente ainda critica, o quanto a gente ainda bisbilhota, o quanto a gente ainda tem paciência, o quanto a gente ainda corre demais para conquistar coisas que às vezes levam da gente a nossa saúde física, a nossa saúde mental, leva da gente os afetos que a gente tem, porque às vezes a gente está tão voltado para conquistar determinadas coisas que o que é mais importante fica em segundo plano. A gente às vezes quer conquistar tantos bens perecíveis aqui na Terra que a gente esquece de cultivar o bem maior, que é o quê? O amor, que é a convivência, principalmente a convivência em família, que é tão difícil. E Jesus passou por tudo isso. Jesus teve uma família normal, né? Jesus trabalhou, foi carpinteiro como o pai, aprendeu o ofício lá com o pai, né? Então, a gente vê que Jesus veio, o advento veio para falar para nós, você também é filho de Deus. Não sou só eu que tenho a divindade cuidando de mim, a divindade me dando a oportunidade da vida, você também tem. E por que nós não nos sentimos tão filhos de Deus como Jesus sentia? Porque nós ainda não estamos dispostos a dar para Deus a renúncia e o amor que Jesus estava disposto a dar e deu. Nós queremos dar para Deus aquilo que a gente acha que não vai nos prejudicar, que não vai atrapalhar a nossa vida. Porque na hora que a gente precisa renunciar para ter um contato direto com Deus, a gente evita essa renúncia. A gente não escolhe esse caminho. E é por isso que nós ainda não conseguimos alcançar essa perfeição, essa vida mais equilibrada, mais harmônica que Jesus, através do advento, vem mostrar para nós que é possível que a gente tenha. E a gente prefere ficar aí no mundo, né? Jogando a nossa energia mental fora, se aborrecendo com coisas pequenas, guardando ressentimentos que nem precisavam estar dentro do nosso coração, que às vezes uma coisa mínima que alguém faz para a gente transforma ela num caos, numa coisa tão grandiosa, e aí traz uma mágoa, traz um ressentimento, traz uma tristeza para a gente, que a gente não precisava ter isso mais. E Jesus veio, esse advento agora que nós estamos vivendo, esse tempo agora de dezembro, para que a gente pense sobre isso. Qual que é o significado do Divino Mestre aqui entre nós? E é isso, gente, é mudar esse pensamento materialista que a gente tem, é mudar essa preguiça que a gente tem de enxergar a verdade diante dos nossos olhos, de enxergar a possibilidade do divino que está em nós, que oferece a nós uma vida de equilíbrio, de serenidade, e a gente se nega a ver. Então, esse advento, essa chegada de Jesus mostra para nós que é possível, sim, nesse planeta que ainda está cheio de guerra, que ainda está cheio de ódio, que ainda não sabe perdoar, que ainda não sabe ter compaixão, que ainda não sabe se unir, que isso é possível. Mas isso só será possível se esse advento chegar até nós, entrar no nosso coração. Se nós também começarmos a pensar de maneira como Cristo gostaria que a gente pensasse.
com mais amor, com mais perdão, com mais coragem de ver que nós ainda precisamos mudar. A gente fica pedindo paz para o mundo. Nós estamos vivendo aí guerras, né? E a gente fica pedindo, Senhor, traga paz, que essas pessoas encontrem paz. Quantos de nós aqui não está pedindo nesse momento para que termine esses conflitos? Mas esses conflitos não terminarão enquanto eles existirem dentro de nós. Enquanto formos nós que estivermos carregando esse sentimento. E somos nós que fazemos esses conflitos. Por quê? Porque existe o poder do homem sobre o homem. O homem dominou o homem. E a gente vê quem está mandando nisso tudo, o poder de governar a nós, o povo simples, o povo que não tem aquele poder de falar, não, isso eu não quero. Porque eles foram escolhidos para ajudar o progresso na Terra, para trazer para nós uma coisa mais harmônica, mais parecida com o que a humanidade precisa aprender a viver. Só que eles não têm o amor no coração, eles não têm a compaixão, eles estão cheios de orgulho, eles estão cheios de vaidade, eles estão cheios de egoísmo, eles pensam só naquilo que eles acham que é o melhor. Para quem? Para nós, que não é o melhor. Que não é o melhor. Ninguém de nós está de acordo com isso, tá? Alguém aqui concorda com o que está acontecendo? Mas eles acham que a gente concorda. Porque eles estão lá em cima mandando. Eles estão mandando dessa maneira errada, dessa maneira triste, dessa maneira que ainda traz tanta dor para nós, porque eles não têm Jesus no coração. Porque eles não conhecem a mensagem de Jesus. Porque se eles conhecessem, eles estariam agindo completamente diferente. Eles estariam cuidando das pessoas que precisam. Eles estariam dando fome para quem passa fome, casa para quem está desabrigado, saúde para quem está doente. Tudo seria diferente. E foi para isso que o Cristo veio. É para isso que existiu esse advento, essa chegada. Mas o ser humano não entendeu isso. E ainda nós estamos pagando esse preço alto de não ter deixado Cristo entrar verdadeiramente na nossa vida como é necessário que Ele entre. Porque o Cristo é força, gente. O Cristo é instrução, o Cristo é caminho, o Cristo é direcionamento para aquele que entende o quanto é importante a mensagem que Ele trouxe aqui na Terra. Nós estamos aqui nessa casa de oração tentando aprender isso. Tentando substituir esse egoísmo que ainda está em nós, pelo amor, pelo cuidado, pela compaixão, pela união, por enxergar o nosso irmão como igual, não importa o que ele é, onde ele está, o que ele fez, não importa a sua cor, não importa o seu sexo, não importa a sua religião, nós estamos aqui aprendendo com Cristo isso. Então o advento do Cristo está acontecendo agora conosco. A chegada do Cristo está acontecendo novamente neste momento que nós estamos recebendo essa mensagem. Porque é uma mensagem para nos falar, continue caminhando com Cristo, porque só Ele pode levar ao reino de Deus. Então a gente precisa ter essa confiança neste amor que o Cristo derramou sobre esse planeta nosso. Nós vemos que todo mundo celebra o advento, mas o advento não entra em todo mundo, porque a gente tem que abrir o nosso coração, a gente tem que estar disposto a renunciar, a gente tem que estar disposto a mudar essas imperfeições que ainda estão dentro de nós. Ter um pouquinho mais de humildade e reconhecer quando a gente erra, quando a gente faz alguma coisa negativa em relação ao nosso próximo, em relação a nós mesmos, em relação à sociedade que a gente vive, o mundo que nos recebe, a natureza. A gente tem que ter humildade de ver, pedir uma oportunidade de corrigir tudo isso.
Às vezes a gente comete alguma coisa que não tem como a gente voltar atrás e falar, não, vamos apagar isso aí, já aconteceu. Mas a gente pode o quê? Fazer alguma coisa positiva para que aquilo que a gente faz de positivo não é que compense o que a gente fez de negativo, mas nos auxilia a progredir através de uma coisa, deixando uma coisa negativa que a gente fez e fazendo algo de bom, para a gente poder sentir paz em relação àquilo que a gente está mudando, aquilo que a gente quer fazer de melhor depois daquilo que a gente fez que não foi tão legal. Porque a gente fala muito na lei de ação e reação, e é verdade, tudo que a gente faz é uma ação, e tudo que a gente recebe dessa ação é uma reação, é uma consequência. Então, se a gente sabe disso, vamos mesmo, assim, com dificuldade, fazer coisas melhores do que coisas negativas. Vamos tentar mudar essa coisa de, não, eu tenho razão e a razão ninguém me tira. Porque muitas vezes, a gente, para ser feliz, a gente tem que abrir mão da razão. A gente às vezes sabe que está certo, a gente sabe que aquilo que a gente está pensando, aquilo que a gente está fazendo é o melhor. Mas as pessoas que estão à volta, elas não entendem aquilo. E isso causa, às vezes, conflitos. Isso causa, às vezes, desequilíbrios para a gente e para as pessoas que estão em volta. Neste momento, a sensatez fala para a gente abrir mão da razão. Porque mais tarde a razão vai se manifestar. Ela vai se mostrar. E as pessoas que foram contra essa razão, elas vão falar, nossa, puxa vida, estava certo, eu não deixei acontecer. Tinha razão e eu não dei. Então, muitas vezes, para a gente ser feliz, às vezes vocês casais que estão aqui, né? Muitas vezes é difícil abrir mão da razão para ser feliz. Mas tem hora que precisa. Tem hora que a esposa tem que baixar a cabeça e falar, não, deixa para lá, que ele está com a cabeça quente, não adianta eu falar com ele agora. Vai dar briga, depois vai ficar mágoa, vai ficar o ressentimento, vai ficar marcado na história. Então deixa eu me calar e deixa ele pensar, que ele vai pensar. E o que a gente faz nessa hora? Ora e pede a Deus que mostre a verdade. A gente não precisa brigar por nada nesse mundo. A gente não precisa falar, eu estou certo por nada desse mundo. Porque a verdade, gente, ela não fica escondida. E a mentira também não. Nada na face dessa terra fica escondido. Nada. Às vezes a gente faz uma coisa no segredo do segredo, achando que ninguém está vendo. Engano nosso. Às vezes alguém humano não está vendo, mas alguém espiritual está. Então nós nunca estamos assim, tranquilos de fazer as coisas escondidas que ninguém saberá. E às vezes passam-se anos de coisas que ficaram escondidas e um dia, o que acontece? Aflora, né? A gente não vê aí esses arqueólogos que passaram milênios e agora estão encontrando coisas que ninguém nem imaginava que existiam. Por quê? Tudo aflora neste mundo. A verdade é mentira. Então nós temos que trabalhar esse advento dessa maneira que o Cristo se faça realmente presente na nossa vida. Que o Cristo faça parte de nós. Paulo de Tarso foi o inimigo ferrenho de Jesus. Todo mundo sabe disso. E ele perseguiu o Cristo, perseguiu os cristãos, odiava o Cristo, todo mundo sabe disso. Mas um dia o Cristo se mostrou para ele. E a partir desse dia houve uma transformação em Paulo. E ele passou todas aquelas coisas que ele fez as pessoas passarem, ele passou, ele sentiu na pele. Ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi açoitado, ele foi apedrejado. Tudo que ele fez, ele sentiu como uma lei de retorno para ele. Mas ele já tinha encontrado o Cristo. O Cristo já tinha se mostrado. Já tinha mostrado para ele ser verdadeiro, ser forte, ter coragem, não esmorecer, que ele estava ali com ele. Tanto que Paulo fala em uma das suas cartas, hoje não sou eu mais quem vivo, mas o Cristo que vive em mim.
Então que nós possamos também fazer assim, trazer esse Cristo para a nossa vida, que chegue um ponto que a gente sinta que a gente vive sim, porque a nossa vida está aí para isso, mas que o Cristo vive em nós, nos orientando, nos fortalecendo, nos auxiliando, nos dando a sustentação necessária para modificar essas coisas negativas que a gente carrega. Porque o Cristo veio para todos nós e Ele provou isso ao longo da sua vida. Ele teve com os mais desfavorecidos, teve com Maria de Magdala, Ele teve com os leprosos, Ele foi crucificado entre dois irmãos que tinham débitos diante da lei. Tudo isso para mostrar para nós que todos nós somos importantes para Ele. Que Ele viveu cada momento da humanidade com aquelas pessoas representadas ali, no sofrimento que elas sentiam, nas quedas que elas tiveram, na vida que elas viveram. E agora o Cristo está aqui conosco, vivenciando também a nossa vida, caminhando conosco o mesmo caminho. Então vamos aproveitar e vamos mudar, porque o Cristo nos auxiliar a mudança que a gente precisa fazer na nossa vida. Então o advento é essa chegada, é a chegada do amor, é a chegada da paz, é a chegada da caridade, é a chegada do perdão. Então vamos agradecer a Jesus pela sua missão terrena e pedir que Ele nos abençoe e que a paz dele esteja conosco, que Ele esteja sempre no coração de cada um de nós. Pai, abençoa, Senhor, a nossa noite, abençoa a nossa família, os nossos amigos, fortalece o nosso corpo física e espiritualmente através dos fluidos salutares que os médicos espirituais derramam sobre cada um de nós. Nos proteja dos perigos visíveis e invisíveis e que os guardiões, os nossos mentores espirituais, possam auxiliar irmãos desencarnados que porventura se aproximem de nós pelas nossas vibrações ainda em sintonia com a dor, com o sofrimento, que eles sejam acolhidos e encaminhados para que também esclarecidos sobre sua condição espiritual tenham a oportunidade de se reajustarem no mundo maior que agora eles pertencem. Agradecemos e pedimos também à nossa Mãe que nos abençoe, que nos assista e que cuide de nós como cuidou do nosso Mestre Jesus. Que ela receba também o nosso amor e a nossa gratidão, representada assim nessa prece que nós também dirigimos a Ti. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso